A Cidade da Criança faz parte, é um dos programas que se desenvolve, tá, junto à Secretaria da Ação Social. Tá? São vários os programas, né? Cidade da Criança, Plantão Social. Mudou, né? Agora não se chama mais a Cidade da Criança. Como que chama? Ação Criança agora. O nome do projeto, sim. Então nós temos o Plantão Social, né, com os atendimentos emergenciais, com 2 assistentes sociais atendendo e mais uma estagiária. Nós temos o Bolsa Família, nós temos no CRAS o desenvolvimento também de vários projetos, né, desde curso de qualificação, entende? Nós temos aqui o Família Cidadã, nós temos o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PET, temos o Sentinela, que atende a crianças violentadas física ou sexualmente, nós temos o Bom Samaritano, que é uma casa tipo albergue, que atende a pessoas, moradores de rua ou pessoas que estão no município e não têm como ficar durante os dias para tratamento, principalmente no Hospital de Oncologia ou no Hospital Regional. Esses projetos são todos centralizados aqui? Todos centralizados na Secretaria da Ação Social. Inclusive esse albergue? E além do que, não está nesse, a coordenação está aqui. Aí nós temos o CAT na Beira-Mar, que atende aos grupos de idosos, nós temos os grupos de idosos que estão nos bairros também, os atendimentos, que nós fizemos tanto o atendimento, deslocando eles do bairro para o CAT, com 3 ônibus que nós temos, como fizemos a ajuda, o apoio no próprio bairro, nos outros dias da semana que eles não vão ao CAT, tá? Esses idosos que estão cadastrados. Eu até conheço a Lúcia, ela coordena um desses grupos. Isso. A Lúcia, correto. É uma das 43 coordenadoras de grupos que nós temos. Mas elas vão chegar aqui, eu creio, aí cada uma pode falar um pouquinho da sua área. Eu falei no sentido global, né, dos atendimentos. Devo até ter esquecido de alguma coisa, sempre a gente esquece. São tantos os programas, tantos os que a gente tem, os locais de atendimento, que acaba sempre a gente esquecendo. Os conselhos tutelares, por exemplo, eu não comentei, que era um, agora são 2. Né? Temos um agora na região de Barreiros e um na região, na sede. Que daí dividimos o município em 2. Faz parte da secretaria daí. Também a parte administrativa fica ligada à secretaria. Né? E toda a ação, porque eles são um órgão de intermediação das ações. Então, a maneira que eles atendem, eles buscam o apoio dos programas da secretaria para encaminhamento dessas crianças que eles atendem, né? Seja através dos nossos programas, seja através das casas lares que nós temos convênio, seja através do próprio Ministério Público para situação de acerto da criança ou da família. Vocês têm relação com os consegues dos bairros, assim, não? Não. Os consegues, eles estão mais vinculados à Secretaria de Segurança, né? Tá. E que nem o senhor falou que tem a parte das crianças, de não deixar trabalhar, tudo. Como que fica agora, como que é a fiscalização, assim, que nem agora que não pode, essa semana, né, que acho que o Lula sancionou, que não pode mais criança de 16 anos até acho que 18, não pode ter carteira assinada. Do trabalho, né? Essa fiscalização específica é Delegacia Regional do Trabalho. Do trabalho. Nossa, é a questão do PET, que é o Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil. Só crianças mesmo, não adolescentes, assim. O PET atende até agora, está 17 anos, né? O PET agora está até 17 anos. Então, daí essas crianças que são atendidas pelo PET são crianças que são, ou o Conselho Tutelar identifica, ou tem a denúncia, ou os profissionais do programa identificam que tem a família que está voltando a criança para o trabalho infantil, daí elas são atendidas pelo programa PET, que daí tem o auxílio de uma bolsa, e também algumas crianças são atendidas aqui pelo Ação Criança daí. O Ação Criança é um programa de jornada ampliada, que a criança meio período fica na escola e no outro meio período fica nesse programa Ação Criança com atividades diversas. E daí é aqui? É aqui.
crianças carentes da comunidade. E essas que são identificadas pelo PET. Mas Daí, as pra aulas tirar- são pra não ter que em trabalhar, colégios normais. Eles precisam estudar em um colégio um período normal e depois eles têm o que se chama jornada ampliada. Mas eles vêm pra cá ou eles estudam aqui mesmo? A maioria hoje estuda, tem uma escola aqui, a maioria hoje estuda aqui. Daí tipo regime integral, fica na aula e depois atividade. Mas a maioria das escolas já de São José também está fazendo esse regime. Por isso que nós estamos começando a propor a descentralização desse trabalho do PET. As jornadas ampliadas sendo no próprio colégio, no bairro da criança, porque o próprio Ministério conduz para isso, que a criança seja atendida o mais próximo possível de sua casa, até para que o tempo dela seja maior no atendimento lá. Porque quando a gente desloca a criança de determinada distância, ela já perde um certo tempo no deslocamento. Isso atrapalha o atendimento, o trabalho com a criança. Então hoje nós já estamos fazendo estudos no sentido de não só atender aqui. Nós já atendemos no Vila Formosa alguma coisa, tá? Algumas crianças, e vamos atender em outros bairros, nos colégios municipais, nas escolas municipais, crianças também do PET, em jornada ampliada. Agora está nessa época de eleição, muitos candidatos estão falando em educação integral, né? E qual é a opinião de vocês em relação a isso? É bom? Não é? Depende da visão da educação integral. Né? A educação integral, se ela for diferenciada nos dois tempos, né? No tempo normal de aula e no tempo o outro, seja realmente alguma coisa que agrade o trabalho da criança, que seja na área de artes, que seja numa área, vamos supor, de educação física, que não seja a mesma coisa, que ele não fique atrás de uma carteira o tempo inteiro, atrás dos cadernos, tendo que estudar. Aí sim, aí tu pode ter... daí ficaria muito cansativo para uma criança esse tempo integral. Tá? Agora, dessa outra forma, não. Dessa outra forma, sem dúvida nenhuma, que é o que nós tentamos fazer. É o que vocês desenvolvem aqui, né? Aqui nós temos uma quadra de futebol de salão, polivalente para vôlei, para isso. Nós temos uma quadra de futebol suíço, nós temos uma quadra de tênis e nós temos uma piscina. Refeitório, salas de artes, dança, capoeira, karatê, biblioteca. Então eles podem executar todas essas ações. Entende? Então o que acontece? Não se torna tão chato. Entende? Agora, se for simplesmente botar as crianças dentro do colégio para ficar os dois turnos, aí o efeito vai ser ao contrário, o efeito vai ser prejudicial. Não deixa de ter o recurso escolar, né? Tem um recurso escolar até no momento para fazer os deveres, tem isso tudo, mas tem todas as atividades que vai ter também. Então, é viável isso? É possível? É viável e sem dúvida nenhuma. Eu, pelo menos que participo também do Conselho Municipal de Educação, eu sei que com a evolução que São José teve na educação, entende? Com as pessoas que hoje estão na educação de São José, a qualidade do trabalho dessas pessoas é altamente viável. Com certeza, porque eles têm conhecimento do que estão fazendo nesse sentido. Entende? Com a escola democrática, com tudo isso, sem dúvida nenhuma vai ser altamente viável. Mas não é uma atividade nossa, né? Não, aí é da educação. Aí é da educação. Vai facilitar e muito para nós, para a ação social. Nós vamos poder até, talvez, se direcionar mais àquilo que a assistência social, realmente a LOAS, pretende sair. Porque hoje a Secretaria da Ação Social, ela tem que atuar muito próximo daquilo que atua o SUS. Entende? Quando houve lá do INSS, né, e INPS que tinha, a mudança para o SUS, criando-se os postos, né, nos municípios, municipalizando as ações, é o que está sendo feito hoje com a assistência social. A assistência social está sendo municipalizada diretamente e nós vamos ter que ter postos em todos os bairros, se possível. Ou seja, dependendo do número de habitantes num bairro, nós devemos ter lá um CRAS, Centro de Referência de Assistência Social. Esse Centro de Referência de Assistência Social vai tentar fazer o preventivo da sociedade. Então, vai tentar trabalhar as famílias antes que elas entrem num problema sério. Antes que elas entrem num problema grave. Qual é o básico do CRAS? É uma assistente social e um psicólogo, que vai poder ter contato com todas essas famílias, vai ter essa amizade, onde a família vai procurar essa pessoa e vai dizer, olha, em casa está assim. Então, antes que o problema cresça muito,
a assistente social e o psicólogo já vão estar interferindo nisso e vão estar atuando.